Aleluia. Toda a glória seja dada ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Proprietário de um Uno preto, placa EBM 2933. Por favor, descer no estacionamento. Acho que seu carro está com um pequeno probleminha lá. Uno preto EBM 2933. Vamos estar em pé. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18. Glória a Deus. Versículo 35 a seguir. Veio algum pentecostal para essa reunião hoje? Eu achei que vocês não tinham vindo para cá hoje. É o frio, é? Vamos aquecer as turbinas aí hoje. Do livro de Lucas, capítulo 18, verso 35. Quem encontrou, diga amém. Antes de pregar, eu queria só fazer uma apresentação. Tem um amigo meu aqui hoje nos visitando. Eu enxerguei ele de longe, que ele é muito humilde. Então ele chega e entra no meio do povo, a gente não vê ele. Eu conheço ele pelo cabelo arrepiado dele, né? É o Nando. O Nando está aqui na frente, não sei como é que foi. Depois, Nando, Levi, ele pode sentar aqui entre a gente? E você depois saísse, sentasse aqui. É só chegar naquela rampinha ali. O Nando ficou famoso no Brasil inteiro como cover do Zezé de Camargo, lá no show do Faustão. Foi cantar no Gugu. Aí Jesus falou assim: não, você vai ser meu cover agora, né? Ele está aqui em São Paulo, é de Curitiba. Está cantando na igreja do apóstolo Valdomiro, né? Vai ficar quanto tempo aqui? Semana que vem vai estar aqui, não? Vai morar aqui? Eita, São Paulo recebendo talentos. Então segunda-feira que vem, pode, Levi. Você é nosso convidado para estar aqui louvando ao Senhor com a gente. Amém? Chegue aqui, por favor. A igreja está feliz com a presença do Nando? Uma salva de palmas pela vida dele. Vai lá, Nando. Glória a Deus. Menino de ouro. 1 milhão de oportunidades para gravar no mundo. Ele falou: não, pastor, eu quero gravar para Jesus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. E então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que trouxessem ele. E chegando ele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Feche a Bíblia, coloque a Bíblia no banco, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Atravesse a faixa de Gaza. Isso. Se não tiver ninguém bonito aí, venha pegar na minha mão aqui. Aperte a mão do irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos uma vez mais e nós te glorificamos. E nós esperamos que esta noite seja uma noite ímpar. Seja uma daquelas noites que a gente nunca mais vai esquecer na nossa história. A sua igreja enfrentou o frio, o estresse de quem mora na capital paulista. Enfrentaram uma segunda-feira chamada de segunda-feira brava. Romperam com todos os obstáculos e vieram ao santo templo. E eles não podem voltar do jeito que entraram aqui dentro. Eu profetizo que aqueles que entraram tristes vão voltar alegres. Os que entraram vencidos vão voltar vitoriosos. Os que vieram se arrastando vão receber um par de asas nas costas e vão voltar voando para suas casas. Para isso, Deus, cerca este imenso ambiente, cerca esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado,
Eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui descerá. Abre as comportas do céu sobre nós e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que eles comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e sacode esta igreja para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, Pai. Amém e amém. E os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é muito bom. Glória a Deus. Deus é fiel. O texto dessa noite, ele é usado no beabá da nossa fé cristã. É uma mensagem de experiência com Cristo. O texto antigo fala de um encontro inusitado, lindo, profundo, emocionante e vivo, de uma pessoa comum em Israel. Na verdade, era um cego, e sendo cego, para os judeus não era tão comum assim. Todas as pessoas que passavam por ele todos os dias, com pena lhe davam esmolas. Isso, caso ele não esquecesse na sua casa, ou debaixo da ponte onde morava, sei lá, a sua capa, a capa lhe entregue pelos oficiais de Israel, que receberam ordens do Império Romano. Então os cegos, ao invés de serem apedrejados e morrerem agora, recebiam uma espécie de salvo-induto, e com uma capa sobre as suas costas, uma espécie de alvará, eles tinham liberdade para pedirem ofertas em lugares públicos. Isso porque já naquela época tinha pessoas que não tinham verdade nos lábios e fingiam que eram cegos. E como Roma, pelo seu sistema de governo, pelas leis por eles impostos, levavam em autoestima o caráter do ser humano, criaram então essa espécie de liberdade para que as pessoas com defeito, de verdade, pudessem receber a sua ajuda coletiva do povo. Então esse cego, todas as vezes que saía de casa, ele tinha que sair munido de uma capa. Esta capa era conhecida por todos. Esta capa lhe conferia o direito de pedir sem ser constrangido. E pelo que eu entendo, esse cego era um daqueles milhares que havia em Israel, que todos os dias, sem visão do futuro, e eu não falo de visão de olhos abertos, porque ele era um cego, mas uma visão de futuro pessoal, não havia mais o que sonhar. Como ele era um cego, todas as pessoas que passavam por ele todos os dias olhavam e pré-julgavam dizendo: quem pecou? Ele ou os pais dele? Isso fazia com que a maioria dos judeus, ao se aproximarem dele, sentissem pena e piedade. E por misericórdia divina, num belo dia, em uma dessas grandes avenidas que haviam naquela terra, vem passando Jesus de Nazaré. E ele não vem sozinho. Depois do milagre que ele produziu nas bodas de Caná da Galileia, a fama dele o cerceou e ele nunca mais andou sozinho. Por onde ele ia uma procissão de pessoas junto com ele. E o burburinho, o barulho era natural. O cego, acostumado a ficar naquela rua sempre, ou naquela grande avenida pedindo esmola, acostumado com o marasmo do ambiente, somente em finais de semana o barulho do povo, percebe que no meio da semana a própria terra está tremendo, porque é muita gente caminhando junta. Ele então pergunta a alguém do seu lado: o que está acontecendo? E alguém se empolga e diz: aquele de quem falam está passando aí. Mas o que falam dele? E alguém deve ter pregado para ele um evangelho, mesmo sem ser pregador, dizendo: dizem que por onde ele passa, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda. Há histórias de que até os mortos ressuscitam. E eu imagino alguém acotovelando ele, dizendo assim: será que ele pode abrir os seus olhos também? Por incrível que pareça, esse cego não deixou que a sua cegueira travasse os seus outros sentidos. Porque mesmo sendo cego, ele poderia ter sentido pena dele mesmo,
se introvertido, poderia ter complexos de inferioridade e se esconder da multidão, porque era muito feio ser cego. Qualquer pessoa, alguém já deveria ter dito para ele: olha, seu semblante é estranho. Você conhece pessoas cegas. Quando a falta dos olhos vem, o rosto se deforma. Com certeza ele poderia muito bem ter se escondido em algum lugar, mas ele não deixou que esse problema dos olhos atingissem as outras faculdades que Deus havia lhe confiado, como por exemplo, a fala. E como ele percebeu que Jesus estava passando, ele creu naquilo que falaram para ele. Ele fica de pé mesmo sem ver. Ele é atraído pelo barulho. Ele é atraído pelas vibrações dos gritos de aleluia, pelas vibrações dos gritos de hosanas. Porque por onde Jesus passava, o povo dizia: hosanas, esse é o que vem em nome do Senhor. E agora que Jesus vai passando, esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta palavra é muito linda e emocionante. Na sequência da história, nós vamos ver um monte de pessoas que nunca fizeram nada para ajudar o cego. Talvez nunca deram nenhuma oferta de esmola para ele, mas tiveram coragem de chegar perto dele e dizer assim: cala-te, não atrapalhe o homem, deixa o povo se aproximar dele. Você é só um rejeitado, você é só alguém que pecou, a família pecou. Você já tem ajuda do governo com essa capa nos seus ombros. E pelo que eu entendo da Bíblia, ele solta a capa no chão e grita de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria nessa noite que nós pudéssemos aprender um pouquinho com esse cego. Primeiro, a não deixar alguns problemas da nossa vida travar todos os sentidos da nossa vida. Primeiro, a não deixar que as pedradas que você recebeu ontem na sua família impeçam você de, nesse ambiente, lembrar que aquele que está lá em cima não te apedrejou. Você entendesse que por mais que alguém te traiu nessa terra, aquele que está lá em cima e nesta noite está te observando, ele não te traiu. Então pegue a sua dor e o seu complexo, coloque num cantinho da sua alma, e aqui dentro, por um momento, dê a ele tudo aquilo que é dele. Gritos de glórias, honra. Se puder falar em línguas, fale. Se puder aplaudir, aplauda. Se puder pular, pule. Plante bananeira se for preciso nessa noite. Mas não deixe que alguns problemas da vida travem a sua vida inteira. Seja sábio. Satanás, quando nos atinge com um problema psicossomático, pastor, mas o dele não era psicossomático, mas poderia ter se transformado em um problema mais grave do que a cegueira. Porque mais cego do que ele eram as pessoas que estavam do lado dele, que haviam acabado de falar para ele que esse Cristo até paralítico levantava, e agora ele está gritando misericórdia. E os mesmos que deram a notícia para ele, que era uma multidão que acompanhava Jesus, diz para ele: cala a sua boca. Eles têm boca para falar, mas não têm olhos para ver. O único que enxergou direito naquele dia foi o cego. Eu vou falar de novo: o único que tinha visão naquele dia era um cego. E ele gritava de novo: Jesus, filho de Davi. Eu quero, em nome de Jesus, com esta palavra, arrancar esses demônios que tiveram coragem de atravessar toda a cidade e virem te acompanhando até aqui. Na verdade, eles não entraram aqui agora, estão lá fora, esperando o culto terminar, esperando que você saia mais borocochô do que você entrou aqui dentro, esperando que você saia daqui parecendo um mocho. Mais uma vez, como você entrou no culto ontem à noite, entrou triste e saiu deprimido. Mas essa noite eles vão ter uma surpresa, porque os seus problemas não travaram a sua mente, seu problema financeiro não travou a sua boca, a crise com o marido sem aliança não travou a sua alma. E eu quero crer que se você começar a gritar nessa noite para que Deus tenha misericórdia de ti, não interessa quem esteja mandando você não gritar. Eu profetizo que Jesus vai parar aqui nesse lugar, vai olhar para você e vai atender a sua oração. Se alguém concorda comigo, dê um grito de glória aí. Por gentileza, levante a mãozinha direita para cima, agarre o ombro de alguém que está do seu lado. Isso, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Diga para ela: cuidado. Diga: cuidado, não perca a bênção. Não deixe um problema travar toda a sua inteligência. Chacoalhe com força a pessoa, diga: reage. Grita: reage. Reage. Reage.
Recebe aí, Jesus. É isso, dá na cara do diabo, chuta Satanás pro inferno. Nessa noite não tem poder aqui para Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, tranca a rua. Eu profetizo a falência dos demônios que te atormentaram. Veja além do seu problema. É a segunda coisa que eu aprendo com esse cego. Enxergue um pouquinho além do seu problema. Porque se você focar só no seu problema, eu não dou uma semana. Você vai terminar a semana deitada em uma cama, tomando remédio. A senhora tem 30 anos, no final da semana vai estar com cara de 60. No final da semana você não vai ter força nem para levantar da cama. Demônios que provocam depressão vão tomar conta de você. Como assim, pastor? Você não sabia que a depressão é causada por demônios? Ah, pastor, mas o médico entende de um nível de mundo. Eu entendo de outro. Quais são os sintomas da depressão? A primeira coisa que acontece com a pessoa é uma tristeza profunda. E quando a pessoa está extremamente triste, a primeira coisa que ela quer é se isolar. São setas malignas. Porque quando você se afasta daqueles que te querem bem, quando você se afasta da igreja, quando você se afasta da sua família, automaticamente você fica sem guarda e sem retaguarda. É o diabo quem conduz o deprimido para o limbo do inferno. Daqui a pouco a tristeza profunda é transformada numa falta de força. Você já foi visitar alguém com depressão? A primeira coisa que a pessoa perde é a vontade de tomar banho. Perde a vontade de cuidar da sua casa. Perde a vontade de ir para o trabalho. Ela para de viver, ela começa a vegetar. Eu tenho uma cunhada, chama Edna. Edna era diretora do grupo de crianças de uma grande igreja. E ela trabalha comigo hoje. Há uns 2 anos atrás, eu vou ao meu escritório uma vez por semana só. E alguém me disse, olha, sua cunhada está doente. Eu falei, o que ela tem? Parece que ela está com depressão. E eu não pude visitá-la. Na semana seguinte, quando eu voltei, a notícia de novo, a Edna ainda não está bem. Na outra semana, quando eu voltei, faziam 15 dias que ela estava de cama. E Deus falou comigo, vai lá e liberta ela. Eu quase não visito ninguém porque não tenho tempo. Peguei minha esposa e disse, vamos até a Edna, porque o Senhor falou comigo que é para libertar ela. Entrei dentro do quarto dela, estava ela deitada na cama, parecendo uma velha. Todo o serviço de casa por fazer. E eu disse, eu não admito você deitada nessa cama, você é batizada com o Espírito Santo. Você fala na língua dos anjos. Quando você põe o joelho no chão para orar, Deus desce onde você está. E ela falando com aquela dificuldade, e o deprimido, ele tem um poder de persuasão, porque ele está sob uma influência maligna tão grande, que é capaz dele levar até a pessoa que está bem junto com ele. Se você parar só para ouvir as histórias e os argumentos de um deprimido, você fica deprimido com ele. Porque tudo que é fraqueza atrai fraqueza. É um abismo chamando outro abismo. Diferente quando você senta perto de uma pessoa que está para cima. A pessoa pode estar com o filho morto no 2º andar da casa. Ela está andando no meio da rua e alguém dizendo, vai tudo bem, mulher? Vai tudo bem. Mas e a família? O filho está morto. Eu e minha família estamos tudo bem, porque quem cuida de nós é Deus. Toda a luta que nós passamos, ou Deus manda, ou Deus permite. No final, é só vitória. Alguém concorda comigo? Então dá um grito para acordar a cidade toda. Depois de sabatinar lá à luz da Bíblia, eu mandei chamar o meu cunhado, e a família toda entrou no quarto. Eu disse, eu vou orar por você, você vai se levantar dessa cama. Foi a minha primeira experiência com demônios de depressão. Ela batizada com o Espírito Santo, diretora de departamentos. Quando eu comecei a orar com ela, ela se convulsionou e começou a vomitar. Cada vez que eu repreendia os espíritos, ela vomitava. E ela colocou para fora toda a tranqueira e porcariada que ela não tinha comido. 5 minutos depois ela estava de pé. Tomou um banho, fez os afazeres de casa. No dia seguinte estava trabalhando. Então eu entendo que, embora seja uma influência de uma doença que parece que virou contagiante no mundo todo, porque dizem que é a doença do século,
Mas se é uma doença, os próprios médicos afirmam, é patológico, mas não tem remédio que cure. Todos os remédios que você toma, Lexotan e outros mais, é apenas para liberar uma adrenalina no seu corpo. Passou o efeito dessa desgraça, dessa droga, a pessoa cai deprimida de novo. Então Jesus me ensinou a receita de um remédiozinho que funciona. É um chazinho, um chá da raiz de Jessé. Eu quero que você tome um chá da raiz de Jessé nessa noite. E você vai ver se esses demônios vão embora ou não vão. Quem concorda comigo, dá mais um grito de glória aí. Então pare de focar o seu problema. Terceiro, pare de sentir pena de si mesmo. Não, eu conheço a pessoa quando ela está ruim, só de olhar para ela, o ombro da pessoa cai. Olha rápido do seu lado, vê se não tem ninguém assim. Tem gente levantando o ombro agora. É sério. Você, tudo que fala com a pessoa, ela fala negativamente. E tudo que fala, fala no diminutivo. Como é que está a família? Meu maridinho vai bem. Meu filhinho, minha casinha, meu cachorrinho. E aquele carro é o carrinho, tá lá. E a igreja é naquela igrejinha, meu pastorzinho também. Eu te repreendo, coisa ruim. Eu repreendo essa teologia do inha. E eu profetizo sobre você hoje a teologia do ão. Você é uma bênção. Deus derramará sobre você uma grande unção nesta noite. Então enxergue através do bloqueio que o diabo colocou na sua frente. Isso é fé. O que eu vejo nesse cego é fé. Ele tinha escama nos olhos, mas as escamas não impediram ele de enxergar o milagre que era iminente, estava à frente dele. Ele enfrentou a tudo e a todos. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar força para se desvincular dessa raça de crente miserável e ruim que senta com você no culto da sua igreja, que ao invés de te ajudar, te oprime. Nessas pessoas que ao invés de falar assim, não, Deus vai abrir a porta, chega para você e diz, eu conheço alguém que estava com isso aí, ó, o negócio piorou lá, viu? Em nome de Jesus Cristo, eu quero que Deus te dê força para você atravessar esse vale desses coveiros espirituais, desses repórteres do diabo. Eu quero que Deus te dê força para agarrar o diabo pelo chifre nessa noite, para você esfregar a cara do diabo no chão. E amanhã, quando alguém perguntar para você, você vai dizer assim, ontem eu encontrei com aquele que abre os olhos do cego. O que Deus vai te dar nessa semana, e recebe aí, Deus vai abrir os seus olhos. A oportunidade que você não via vai explodir na sua frente essa semana. Você que estava batendo no peito dizendo, vou morrer solteiro, vou ficar para titi e para titio, Deus vai abrir os seus olhos essa semana e vai colocar na sua frente aquele ou aquela que vai te completar. Você não envelhece sozinho nessa terra. Deus vai abrir a porta do matrimônio, Deus vai abrir a porta das finanças, Deus vai abrir a porta do ministério. E se tem alguém que concorda comigo, tire o pé do chão para adorar. Adore Ele. Está na sua frente. Aleluia. Agora, o que eu acho mais vivo e interessante nesse cego é que mesmo sem saber, ele usou uma autoridade implantada por Deus no ser humano. Há poder em suas palavras. Diga para o seu irmão, há poder no que sai da sua boca. Diga, todavia, não basta sair da boca, tem que ver de onde é que vem a palavra. As palavras que saem da nossa boca, elas têm duas vias. Elas são produzidas aqui, na mente. Elas são conjecturadas aqui. Quando a palavra sai da mente direto pela boca, essa palavra não tem efeito nenhum. Porque palavra, para ter poder profético, ela tem que vir carregada de sentimentos. É por isso que eu sempre digo a alguns crentes que nesse século 21, por não lerem a Bíblia, ficam morrendo de medo de praga evangélica. O que tem de crente com medo de macumba gospel? É sério. Medo de maldição, oração contrária.
palavra negativa. Pessoas assim precisam se guardar mesmo, porque não conhecem o poder que elas mesmas têm. Existe maldição que vem pelas vias de fato, e existe maldição sem causa. Maldição sem causa não tem efeito nenhum. Já pensou se tudo que o seu pai e sua mãe falou para você acontecesse? Tudo que a sua mulher falou para você no auge do calor, da briga, acontecesse? O sangue de Jesus tem poder. Imagina que aquela praga da sua sogra te falou. Você estava frito. Ainda bem que não veio do coração da maldita. Então o que vem daqui para cá é boca para fora. O que fala da boca para fora não tem efeito nenhum. Então você pode começar a perder o medo. Que tem crente que depois que ouvir algumas palavrinhas na igreja, ou na rua, ou na casa deles, toda noite antes de dormir eles olham para a esquerda e para a direita, como não tem testemunha, com medo de errar, eles fazem até o sinal da cruz antes de dormir. Tema mesmo. Diga comigo: maldição sem causa não tem efeito. Agora ouça, cuidado com palavras que saem do coração. Toda vez que você ver alguém falar com você com ira, mas com lágrimas nos olhos, ou com muita alegria e com os olhos brilhando, se segure. Essas palavras têm poder, porque elas são construídas no mundo metafísico das emoções. E tudo que vem carregado de emoção, ele fica como uma espécie de sacrifício diante de Deus. É uma mulher diante do filho morto chorando. E Jesus olha para ela e diz assim: não chores, porque as lágrimas vieram carregadas de emoção, e elas produzem o milagre. O cego ouve Jesus fazer uma pergunta que qualquer um de nós que estivesse lá, ou se tivesse alguém estressado, iria ignorar a pergunta. E Jesus está diante de um cego, ele parou para atender. Jesus viu no chão a capa que o cego soltou. Só naquilo Jesus viu que ele tinha fé para ser curado. Era o cego dizendo assim: eu não preciso mais disso, eu encontrei Jesus, acabou meu problema. Mas nem isso fez Jesus dar um milagre na hora. Olha o que Jesus fez com ele. Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Ah, se aquele cego tivesse o espírito do Saraiva. Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu quero 1 quilo de carne. Pô, o senhor não vê que eu quero ver? Eu estou cego. Você perguntar a um paralítico o que ele quer que Jesus faz para ele, é claro que ele quer andar. Mas não basta o desejo. É preciso que o desejo venha carregado de uma ação. Jesus queria ouvir de onde é que sairia a palavra. Se só da mente, se ele estava acostumado com aquela miséria. Ele deve ter dito isso várias vezes a muitas pessoas: eu quero andar, ou eu quero ver, ou eu quero ouvir, ou eu quero sair da tumba. Mas aquele dia ele encontrou com Jesus e ele sentiu que de fato o milagre estava perto. E quando Jesus disse para ele: o que é que você quer que eu te faça? Ele não teve dúvidas. Ele disse: eu quero ver. Aleluia. Está aqui um outro problema que nós encontramos no nosso meio. Os crentes vêm para a igreja carregados de problemas, mas são tantos que eles não conseguem priorizar um para Deus dar um milagre. Não sei se aconteceu com o Levi ou com os pastores que estão aqui. Vem um monte de crente e fala: o senhor ora por mim? Aí a gente pergunta: qual o problema? A pessoa fala: são tantos. Se você não pegar um papelzinho na sua casa e escrever por ordem de prioridade o que é que você quer que Deus te faça. Ah, pastor, mas Deus sabe tudo. É claro que Ele sabe. Mas olha a pergunta de Jesus. Mesmo sabendo que o cego era cego, Jesus perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Pastor, o que é que o cego poderia pedir, por exemplo? Ele poderia pedir uma esmola gorda. Sim ou não? Ele poderia pedir para ser discípulo de Jesus. Ele poderia pedir 1 milhão de coisas. Então Jesus queria saber qual era a prioridade na vida dele naquele dia. O que é que você quer? Porque tem pessoas que são acostumadas com a cegueira e vivem muito bem com ela. Mas ele não teve dúvida do que ele queria. Ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. Nessa noite, em nome de Jesus,
Peça para Deus derramar um colírio nos seus olhos, um colírio que cure essa cegueira desgraçada e miserável que está sobre os seus olhos. Porque mesmo enxergando a roupa que você está usando, a casa onde você mora, você já não enxerga mais a glória que pode trazer para a sua vida, não uma porta aberta, mas uma mudança de história que está sendo liberada nessa noite, dentro desse lugar. Deus pode nessa noite te dar uma ideia. Eu disse que Jesus pode te dar uma. Existem coisas na vida que nós não precisamos de muita coisa, não. Basta um toque dele, basta uma imaginação fértil, basta ele abrir a porta de um milagre, de um dom, de um talento, e a sua história vai ser reescrevida, vai ser reescrita. Deus pode pegar você que está sentado aí agora embaixo, e em menos de um mês te colocar num lugar tão alto que para nós vermos vamos ter que comprar um par de binóculos, porque você vai estar acima das nuvens, das tempestades e de todo mundo mais. Alguém crê nesse tipo de milagre? Olha a reação de quem está do seu lado. Uns levantam a mão, até fica em pé. Tem gente que não para de mascar a desgraça do chiclete e fica de braço cruzado. Pastor, mas eu estou ouvindo primeiro. Amigo, isso aqui não é palestra de autoajuda, isso aqui é um culto pentecostal. E aqui é aquele que vence, vence no grito. Pentecostal vence no grito. Pode rodear a muralha, amigo, pode rodeá-la 7 vezes, você pode estar armado até os dentes, se não gritar, a muralha não afunda. Eu profetizo em nome de Jesus, que hoje, pelo grito que você está dando, não tem muralha que pare diante da sua família, diante do seu casamento, diante da sua empresa. Se você crê no que eu estou falando, reage, 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 reage. O que é que você quer? É a pergunta dessa noite, Roberto. O que é que você quer? Qual é a prioridade para você hoje? Eu sei que você tem 1 milhão de problemas, afinal de contas, bem-vindo, você é um ser humano. Bem-vindo à fileira dos imperfeitos, que sofrem com crises existenciais, com crises emocionais. Quando viram crente, passam a sofrer com crises espirituais. Bem-vindo à fileira dos sofredores. Mas priorize, organize a sua vida. O que é que você quer que Jesus te faça? Não faz besteira. Pergunte de que tipo. Como eu fiz quando era novinho na fé. Alguém me disse: tudo que você quiser Deus te dá. Aí eu travei uma oração com Deus: Senhor, eu quero um carro. Tinha carro e nunca deixou eu dirigir, era um complexo. O primeiro carro que eu coloquei a mão na direção foi na despachante, quando eu fui tirar a carta. Então eu falei: Jesus, eu quero um carro. E como eu fiz? A porcaria da escola volante numa Brasília. Eu falei: pode até ser uma brasilinha, cuidado com o que você fala. Você ri porque não era você. Pense num carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para atormentar os desviados. É o tal da Brasília. Bauer, é um inferno o tal da Brasília. Você pode entrar dentro dela com o melhor perfume do mundo. Você sai depois de meia hora dentro dela cheirando gasolina. A porcaria do motor é dentro do carro. Você pode tentar fazer uma declaração de amor para quem está do seu lado, a pessoa não escuta. Você tem que gritar: está me ouvindo? E a pessoa está aqui. O motor é dentro do carro. Você não tem como fazer charme andando com chave da Brasília. Eu pergunto por quê. Cada porta tem uma chave. Você anda com um molho de chave que chega a dar problema na coluna. E a minha era especial. Ela tinha um apelido aí. Pergunte qual. Brasilinha ungida. Pergunte por quê. Todo lugar que eu parava ficava uma poça de óleo no chão. Pense numa treva. Eu comprei a Brasília de noite. Porque a minha oração era essa: me dá o que o Senhor quiser.
Não interessa o que vier, tá bom. Gente, que desgraça de carro. Era a única Brasília hidráulica do Brasil. Toda vez para virar na esquina tinha que começar a rodar antes. Dava 12 voltas no volante. Para puxar a barra da direção era só o sangue do cordeiro. Eu ganhei uma vez um menino para Jesus, Vanderlei. Vanderlei veio do mundão, estava drogado. Ele chegou na minha casa às 6 da manhã com o nariz derretido de tanto cheirar cocaína. Eu aprendi, abri a porta. O que você está fazendo aqui, Vanderlei? Ele falou: pô, cara, você falou para eu vir aqui, ué, que você ia me motivar a ser crente. Se for que Jesus dá tudo que a gente quer, me mostra o que ele te deu aí. Você ri porque não era você. Levi, eu empurrei o portão com o pé assim, ó. Falei: olha aí o que Jesus me deu, com pressa. Ele botou a cara e disse: não tem nada aí. Eu falei: pronto, roubaram a minha Brasília. Eu olhei, aqui, ó. Eu falei para ele: aqui, esse carro. Ele olhou e disse: isso não é carro. Eu disse: é o quê? Isso é um pelo menos. Eu disse: pelo menos o quê? Eu disse: pelo menos anda essa porcaria aí. Me deu uma raiva. Ele fez uma vistoria no carro. O carro tinha tanta massa plástica. Um dia eu vou fazer uma mensagem só sobre essa Brasília. Tinha tanta massa plástica, pastor Ismael, que se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília. Minha cidade é pequenininha, todo mundo me conhece lá. Comprei esse carro de noite. Dia seguinte eu parei na porta de um lugar lá que vendia acessório para carro, do Juninho Autopeças. Oh meu Deus, o que eu estou lembrando? Deus deve estar querendo falar com alguém aqui, eu não sei. Eu sei que eu parei com o carro na frente do Juninho Autopeças e desci com aquele molho de chave. Eu joguei em cima do balcão e ele: que você precisa, Marco? Eu disse: o que você tem aí para equipar meu carro? E ele na minha frente assim, ele fez assim. Ele falou para mim: eu sou seu amigo. Vê aquele óleo vazando primeiro. Ele mostrou tanto defeito no carro que me deu angústia. Mas ninguém me oprimiu igual o Vanderlei, o menino. Quando ele saiu da minha casa, porque ele falou mal do carro, olha como é que ele terminou a história. Ele disse: quem te deu esse carro? Eu disse: Jesus. E ele falou para mim: o que você fez de ruim para ele? Eu mandei ele embora da minha casa. Dobrei meu joelho. Senhor, o Vanderlei falou mal do carro que o Senhor me deu. Lá do céu o Senhor falou assim: quem te deu? Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz: o meu povo não recebe porque não sabe pedir. Para receber milagres você tem que ter loucura. E a fé traz à existência aquilo que não existe. Então sente com a sua família hoje à noite e veja qual é a prioridade. A casa, o carro, o emprego. E aí sim, faça uma campanha conosco. Porque senão depois das 7 semanas aqui, você não vai ver nenhum milagre. Porque é tanta coisa, Deus não sabe por onde começar na sua vida. Dá um norte para Ele. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Cuidado com palavras precipitadas, carregadas de angústia. Tem um homem da Bíblia, muito querido de Deus. Deus era apaixonado por ele. Um homem segundo o coração de Deus. No pecado de Davi, depois que o coração dele estava endurecido, ele estava no trono. Deus vai lá e fala com Natã: vai e repreende meu servo. Natã, coitado, falou: morri. Que todo fim de profeta era na mão de um rei. E quando falava do pecado, o rei mandava matar. Isaías foi cerrado no meio por causa disso. Jeremias foi preso num cativeiro e morreu com tuberculose. E por aí afora vai. Ezequiel foi chamado de alguém que tinha catalepsia, diz que catalepsia esquizofrênica. E aí vai, todos os profetas. O Batista João morreu com a cabeça na bandeja. Agora é a vez de Natã. E Natã, para chegar diante de Davi, usou inteligência. E ao invés de contar para Davi logo do pecado dele, ele cria uma parábola. Quem lembra da parábola? Ó rei, tem um homem rico na cidade, dono de várias ovelhas. E ele recebeu a visita de um homem que vendia pelas ruas. E para fazer uma gracinha com ele,
Ele mandou assar um cordeiro, mas ele disse: não pegue do meu rebanho. Vizinho do homem rico tinha um homem que só tinha uma ovelha, e ele mandou matar a única ovelha daquele homem. Ei, o que tem que ser feito com esse homem? Lembra da resposta de Davi? Davi irado, a palavra não saiu da mente, passou pelo coração, porque ele sentiu a dor do homem pobre que perdeu a única ovelha. Ele diz: que esse homem pague 4 vezes o que ele fez. Quando ele diz isso, Natan deve ter balançado a cabeça e disse: não passou no teste. Ele diz: esse homem é você, Davi. Era tarde demais. Davi orou, jejuou, chorou. Deus perdoou, mas o que saiu da boca dele aconteceu. Davi pagou 4 vezes com seus filhos. Lembra a história? Aminon, irmão de Tamar, se apaixonou pela irmã. No incesto desgraçado, ele violentou a irmã e quebrou a virgindade dela. E depois sentiu nojo e chutou a irmã para fora de casa. Absalão, quando descobriu o que Aminon fez com Tamar, sendo irmão de sangue de Tamar, compra a briga, vai e mata Aminon, que era irmão de sangue dele. Já temos 3 problemas. O menininho que nasceu de Batseba morreu, e Davi jejuou 7 dias por ele, e nem isso segurou o menino, porque a palavra já tinha saído, não da mente, do coração dele. 4 vezes tem que ser pago. Cuidado com o que você diz ao entrar num ambiente como esse. Não fale para Deus: ou o Senhor me dá, ou o Senhor me mata. Não fale besteira. Não fale: hoje é o meu último dia. Quando você diz, você abre concessões a demônios. E amanhã, quando você sair daqui, porque aqui dentro os demônios não são trouxa de entrar e te atormentar. Eles vão te pegar como se você estiver sozinho, como se você estiver em casa, num ambiente longe da presença e da graça divina completa. Na primeira oportunidade, os diabos, os demônios, usará contra você as suas palavras. Então use o poder que você tem para buscar uma bênção para você e para sua família. Jesus está passando aqui nessa noite. Tem gente dizendo: não grite. É com você gritar ou não. Você está cego, mas isso não impede você de ver o milagre. Se está vendo o milagre, grita e pede misericórdia de mim, Senhor. Se você tem uma capa, desapega dela, porque tudo aquilo que o homem dá transforma-se em um bloqueio para aquilo que Deus pode te dar. Ai meu Deus, como é difícil isso. Tudo que o homem dá, o preço é cobrado pelo próprio homem. O que o homem dá, o homem tira. Agora, quando a bênção vem de Deus, só Deus tira. Só que está escrito na Bíblia que Deus, quando dá, Ele dá sem arrependimento. Quer dizer, quando Ele dá, ninguém tira, nem Ele tira. Então, em nome de Jesus Cristo, receba o seu milagre nessa noite. Há um mestre passando por aqui. A presença de Jesus de Nazaré está nesta reunião. Isso aqui é uma reunião de crente campanheiro. E crente campanheiro, eu não estou falando de crente companheiro, é crente campanheiro, crente de campanha. Crente de campanha é valente, é guerreiro. Não fique travado, não fique parado, não fique com essa cara de derrotado. Em nome de Jesus, eu repreendo esses olhos secos, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Destrava essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, e entra na presença dele comigo. Só quem precisa de um milagre por esses dias, dê um salto da sua cadeira e fique de pé. De que andre belessuri di hai, ramagais de que andre belessuri di amas. Tem alguém crendo nele aí? Os que são batizados com o Espírito Santo, por favor, libere a unção. Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui dentro. O mais fraco crente entre nós é mais forte do que o império das trevas inteiro de pé. Recebe nesta noite a fé. Recebe nesta noite o seu milagre. Filho de Davi, tem
Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Recebe o milagre. Quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Eu estou ouvindo barulho de portas se abrindo. Janelas estão sendo escancaradas. Tumbas estão saindo do lugar. Há um mover de ressurreição nesta noite. Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está ressuscitando os seus projetos. Recebe de volta. Volte a enxergar, volte a enxergar. Volte a enxergar a sua chamada. Volte a enxergar o seu milagre em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pegue na mão do seu irmão. Ramanash tuikandorobaga. Eu encerro minhas palavras com um testemunho. Minha filha mais velha, Karen, faz 15 anos esse mês. Quando era muito pequena, a gente morava numa casinha de 3 cômodos. E às vezes, para preparar para o culto da noite, eu me sentava no meio da casa, que era uma sala. E na sala eu pegava os livros, a Bíblia, ia escrevendo, buscando inspiração. Do lado de cá era o quarto. E do lado de cá tinha a cozinha e uma pequena área de trabalho. Então eu sentado ali na mesa, que era uma sala misturado com cozinha, com sala de jantar, eu ficava buscando inspiração. E a minha esposa sabia que quando eu estava concentrado, nada podia me atrapalhar. Mas de 5 em 5 minutos eu via ela abrir a porta, passava por detrás de mim, abria a porta do quarto, ia lá fazer alguma coisa e voltava. Como a inspiração não vinha, eu já estava quase para puxar a orelha dela e dar um grito, porque o marido, quando não encontra o que ele quer, ele culpa a mulher, né? Daqui a pouco, lá no quarto, a minha filha deu um grito, mas ela deu um bué. Karen, quando abriu aquele bocão dela, eu joguei a caneta para cima. Eu estava buscando, concentrado, o silêncio foi quebrado. Eu falei, morreu. Um grito que ela deu. Mas a minha esposa passou por trás de mim numa velocidade, que ela entrou no quarto e eu corri atrás dela. Falei assim, pronto, minha filha morreu. Eu nunca vi aquilo. Ela enfiou a mão dentro do berço, catou a Karen, mas ela gingou a Karen 3 vezes, olhou para mim e fez assim, ó, psiu. Na terceira vez a Karen parou de chorar. Ela colocou a chupeta na boca da Karen, deitou ela no berço, me chamou para sair do quarto, nem falou comigo. Ela saiu como dizendo assim, viu? Eu tenho poder de acalmar nossa filha. Minha esposa foi para o trabalho e eu estou lá, Senhor, cadê a mensagem? Eu tenho que pregar hoje à noite. Jesus falou para mim, eu te dei a mensagem dentro do quarto, você não entendeu não? Falei, como, senhor? O senhor disse, é isso que acontece na vida dos meus filhos. Enquanto eles estão de boca fechada e dormindo, eu posso passar e olhar, mas eu não sei o que eles querem, então eu ignoro. Mas quando um deles resolve abrir a boca, abre a sua boca para adorar. Sobre a Assembleia de Deus no Brás, meu Pai. Traz o milagre desta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te ver. Isso, grita, pula, fala em línguas. Quero te ver. Posso ouvir um grito de glória?
Feche os olhos um minutinho. Se eu terminasse agora, você já iria satisfeito para casa. Mas eu não posso ser leviano. Tem um grupo aqui dentro que Jesus não pode ouvir. E mesmo se ele ouvir, ele não pode atender. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. E pastor, então todos nós estamos perdidos? Não. Tem dois grupos de pecadores aqui dentro. Os pecadores redimidos pelo sangue, são salvos, com toda a sua fraqueza ainda frequentam a igreja, com toda a sua dificuldade, está lá toda a Santa Ceia, nem que seja para pedir perdão. E tem outro grupo de pecadores, aqueles que não acreditam mais no poder da igreja. Alguns foram excluídos, e eu não sei se você se lembra que foi feito com você quando você foi excluído da igreja. O pastor levantou a sua ficha e pediu para que a igreja votasse. Quando a igreja toda disse amém, se cumpriu o que está escrito em Mateus 16: tudo que ligares na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. O meu Deus está impedido de realizar os seus sonhos pela palavra que Ele estabeleceu. Só existe uma maneira do milagre acontecer na sua vida, filho. E não é você indo na igreja quando pensa que tem que ir, quando dá na telha, ou o dia que dá, ou a hora que abre uma oportunidade. Não é assim que se recebe o milagre. Não adianta querer a bênção de Cristo e não querer os deveres de caminhar ao lado de Cristo. Pastor, mas me magoaram, me chatearam, me chutaram para fora. Ei, Jesus não tem nada a ver com isso. Os ignorantes que fizeram isso vão pagar por isso. Mas se você ainda ama Jesus, Ele está usando o pregador hoje para te falar: eu quero abrir os seus olhos. Mas só tem um jeito: você tem que voltar. Pastor, mas e se eu voltar e cair de novo? Aí você volta de novo. Mas eu vou ficar capengando desse jeito. É melhor ficar capengando do que ficar do jeito que você está. É melhor sair daqui de dentro com a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida hoje. E se amanhã você fracassar de novo, vá em outra igreja e receba de novo. Pastor, mas e aí? E aí? Quem perguntou para Jesus foi Pedro. Senhor, mas tem que perdoar esse homem uma vez? Jesus disse: não, Pedro, é 7 vezes. Pedro foi achar ruim, mas é 7 vezes. Jesus disse: não, vamos fazer melhor. Tem que ser perdoado 70 vezes 7, Pedro. Ainda bem que Pedro parou por ali, senão Jesus ia dizer: é 70 vezes 490, Pedro. Por quê? Porque não há limite para a misericórdia do sangue de Cristo que pode cair sobre a sua vida. Vou pedir para que todos soltem as mãos uns dos outros. Todos vão fechar os olhos agora, porque alguém pode ficar com vergonha disso. E eu queria te dizer: você tem que ter vergonha de orar e a sua oração não ser respondida, de andar pelas ruas da cidade marcada, porque todo mundo sabe que você já foi crente. Você sabe que você é diferente, do que você ter vergonha de sair do seu lugar agora e vir aqui na frente desse altar e dizer: eu quero voltar, pastor. Já tem um com coragem, já tem 2, o terceiro está vindo, o quarto também, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º. Isso vem chorando mesmo, filho. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Cadê você? Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Isso, vem chorando. Eu me arrependo
uma palavra entalada aqui na minha garganta. Toda vez que você ver um desviado, afastado, chegar em você e falar assim: você ora por mim, seja sincero com ele. Diga: não adianta eu orar, porque você conhece e está dizendo que não quer voltar para ele. Como é que ele pode te ajudar? Me explique, como é que Jesus vai te ajudar se você não quer voltar, sabendo que só esse é o caminho? Como é que você quer que eu ore por você se no final de semana você vai para a balada de novo? Que vai continuar nessa vida desgraçada, podre, miserável de adultério? É sacrifício de todo. A igreja vai inclinar a cabeça mais uma vez. Eu não sou de insistir, mas eu vou te dar mais uma chance. Você que há muito tempo não toma santa ceia, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você corre risco de vida. Você não tem proteção. Os anjos não podem acampar ao seu redor. Deus, tendo todo o poder, não tem poder sobre a sua vida quando você está desviado. Quando você deixa de tomar a ceia, você está dizendo: eu não tenho comunhão com Ele. Você corre risco de vida. A igreja está de cabeça inclinada. Vem. Vem em nome de Jesus, vem. Vem, vem correndo, vem. Vem. Aleluia. Está vendo, filho? Aleluia. Estenda as mãos para cá. Pai, Pai, eu me atrevo a te chamar de Pai, porque aqui na minha frente estão os meus irmãos. Meus irmãos não são fortes, meus irmãos não são de aço, são fracos, tombaram, caíram, escorregaram, se jogaram, não interessa. O que importa é que eles voltaram. Eles estão aqui na frente do altar, estão pegando nas pontas do altar, porque nas pontas do altar existe misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, quebra as maldições que foram lançadas sobre eles. Estavam desligados e agora, pelo poder do sacerdócio de Cristo, eu profetizo que todos estão ligados novamente. Ou seja, o nome deles permanece escrito no livro da vida, e nenhuma obra de acusação contra eles vai permanecer. Pai, os meus irmãos estão salvos, e agora o Senhor pode ouvir a oração deles. E eu profetizo que antes do mês terminar, eles terão experiências profundas contigo. E antes do ano terminar, toda a família estará reunida ao redor de uma grande mesa, cheios de saúde, cheios de vida financeira abastada. Levantarão um copo de Coca-Cola nessa mesa bem alto, porque a gente não bebe cachaça, e vão dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E a igreja que é soberana explode num grito de adoração.
Quem vem dar um abraço neles para mim? Quem vem dar um abraço neles para mim? Eu profetizo a sua bênção em nome de Jesus. Alguém abrace eles para mim, pelo amor de Deus. Vocês da primeira fila, vem abraçar eles para mim. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro